Eu sou a Giovana, paciente renal, hoje transplantada, uma das fundadoras do Instituto Deixe Vivo. Eu sou paciente renal desde que nasci, mas meus pais descobriram a minha doença renal quando eu tinha 4 anos, né? Aí com 8 anos eu fiz a minha primeira biópsia e aí descobriu-se que eu tinha glomerulosclerose segmentária focal, que eu falo que é um palavrão, abreviando da GESF. Eu convivi com a doença renal a minha infância inteira, a minha adolescência, no tratamento conservador, que é quando a gente conserva a função do rim o máximo possível que ele dure, para não precisar de um tratamento substitutivo. Mas quando eu fiz 25 anos, eu perdi a função dos rins e precisei de um tratamento substitutivo, que daí foi quando eu entrei para hemodiálise e também para a espera de um transplante. Eu sou paciente renal há 39 anos, recebi o diagnóstico aos 16 anos. Quem recebeu o diagnóstico foi meu pai, foi me passado o diagnóstico, né? Então, não entendi muito bem como que funcionava tudo isso no começo. Foi lá em 1986. Não tinha noção de tudo que eu viveria até a idade de hoje, né? Que hoje eu tenho 56 anos. Descobrir que eu precisaria de um transplante foi uma coisa bem surreal, porque se hoje a gente ainda ouve falar pouco de transplante, pouco de doação de órgãos, imagine isso em 1989. Para você ter ideia, meu pai lia notícias populares, que não se falava em transplante, né? A TV que era assistida na época, mesmo que fosse as TVs que ainda a gente assiste hoje, não abordava esse assunto. Eu sabia que eu teria que colocar outro órgão, mas não tinha muita noção da dimensão disso tudo. Meu primeiro transplante foi intervivos, foi a minha irmã que foi minha doadora. Na época eu tinha 3 irmãos que seriam possíveis doadores, que eram mais velhos do que eu, e tinha 2 menores de idade que nem se cogitava. Os 2 mais velhos foram descartados porque eles tinham hipertensão. E a minha irmã foi fazer o exame, e ela era 99% compatível comigo, então ela foi escolhida para ser minha doadora. Eu já estava em hemodiálise há 8 meses, e depois de fazer todos os exames, que é uma sequência de exames, né, para ver se o doador está com boa saúde, para ver a compatibilidade, depois desses 8 meses nós fomos para o transplante. Fizemos transplante no Hospital São Paulo, ficamos no mesmo quarto, descemos juntas para a sala de cirurgia, ela ficou numa sala, eu em outra, dividida por um vidro. Aí o médico falou, dá tchauzinho lá para sua irmã. Aí eu dei o tchauzinho e lembro só acordando horas depois. Eu fiquei com esse enxerto, enxerto é o rim transplantado, né, por 24 anos. Durante esse período eu realizei muitos sonhos, né? Eu vivi o resto da minha adolescência, porque eu tinha 19 anos, eu casei, eu tive a minha filha, depois de 6 anos eu engravidei, hoje a minha filha tem 30 anos, eu fiz a faculdade de Direito, que eu tanto queria, eu voltei a trabalhar, então eu tive uma vida plena nesses 24 anos, né? Algumas pessoas falam, nossa, o seu transplante não deu certo? Deu muito certo. Porque a gente sabe que o transplante é uma modalidade de tratamento, ele não é a cura, né? E quando eu transplantei lá em 89, o meu médico da época, ele falou, você sabe que esse transplante vai durar em torno de 10 anos, né? Porque antigamente se falava numa sobrevida, hoje não se fala mais, depende muito de como você trata tudo isso, né? Da sua adesão ao tratamento. Ele falou, você quer transplantar? Eu falei, claro que eu quero. E ele durou muito mais do que 10 anos, né? Ele durou 24 anos, que foi quando como eu acabei de falar, eu realizei vários sonhos e vivi a minha vida na normalidade, né? Em 2007, numa consulta de rotina, foi detectado que a doença de base
que eu tenho chama GESF, glomerulosclerose segmentar focal. Né? Essa doença que levou à lesão dos rins e eu perdi a função. Essa doença, ela recidivou em cima do rim transplantado. Isso foi em 2007. Então, numa consulta, o médico falou, olha, sua função renal está piorando e vai chegar o momento que você vai ter que fazer um novo transplante, né? Vai voltar para a hemodiálise e vai ter que fazer um novo transplante. Eu consegui segurar esse rim transplantado de 2007 até 2013, quando aí já estava com menos de 12% da função renal e eu tive que voltar para a hemodiálise novamente. Ser uma criança renal, para mim, nunca foi uma questão, porque acho que eu, desde me conheço por gente, a minha rotina era a cada 2 meses fazer exame, cuidar sempre da alimentação. Então, foi uma infância tranquila, assim, sem muitos sofrimentos. Eu me lembro sempre de tomar remédio, então desde que eu me conheço por gente, eu tomo remédio, já tenho esse hábito. Eu lembro também de quando eu era pequena, assim, ter que fazer exame de urina, que eu falava que é exame xixi no potinho, que coletava por 24 horas e levava no laboratório. E aí, às vezes, estava brincando no prédio com os meus amigos, e aí eu falava assim, gente, preciso fazer xixi. Mas tem banheiro aqui. E era bem no dia que eu tava fazendo exame de urina 24 horas. Não, tem que fazer xixi na minha casa. Então, assim, pequenas coisas, mas nada que tenha atrapalhado, de fato, a minha infância e o meu desenvolvimento. Olha, eu acho que a negação, assim, da doença... Não, eu não tive um momento de negação, eu tive muito questionamento. Né? Quando eu fiz 18 anos, que eu já fazia esse tratamento, eu falei assim, não é possível, eu não sinto nada, eu nunca tive sintoma. A doença renal é uma doença silenciosa, né? As pesquisas dizem que a gente pode perder até 90% dos rins e não ter sintomas. Então, no meu caso, eu não me via, né? Eu era muito magrinha e tal, mas não achava que tinha a ver com essa questão da doença renal. Então, eu fiz muito questionamento, né? Quando eu fiz 18 anos, me revoltei, falei, não é possível que eu tenha alguma coisa. Fui trocar de médico, uma equipe que não levou em conta todo o meu histórico de paciente renal. E aí, na época, eu fiquei com água no pulmão, com água na barriga. Aí, voltei para a minha equipe anterior e eles falaram assim, a gente jamais teria mudado a conduta do seu tratamento conhecendo a sua história. E aí que eu entendi que realmente eu precisava cuidar disso. E eu sempre tive essa noção, né, de ser paciente. Eu acho que a doença renal crônica me fez amadurecer muito rápido. Ter um amadurecimento, uma criança sempre um pouco mais madura, né? Então, acho que a doença me fez crescer muito. Quando eu voltei para a hemodiálise, foi muito assustador, porque eu já tinha passado por tudo aquilo, apesar de ter sido um curto período, né? Na primeira vez eu fiquei 8 meses entre diálise e hemodiálise. Então, quando eu voltei, foi muito assustador, porque eu tinha acabado de ficar viúva. A minha filha era uma adolescente de 17 anos. Eu estava voltando para a minha cidade de origem, né? Porque quando meu marido faleceu, nós morávamos em Rio Preto, e eu estava voltando para Itapetininga. Então, quando eu fui fazer a consulta de apresentação da clínica de hemodiálise, a hora que eu vi todas aquelas máquinas, as pessoas ligadas, eu senti medo, a minha esperança meio que esvaziou aquele momento, mas foi só a primeira impressão. Depois que você volta, você passa a ter esperança, fé, que tudo isso também vai passar e que você vai ter a nova oportunidade de ter um novo transplante. Mas, no meu caso, eu entrei e saí da lista várias vezes, por vários motivos, e eu não tinha mais ninguém da família para doar. Então, eu tive que esperar o sim de uma família doadora. E isso demorou quase 7 anos. Olha... por mais que eu tenha convivido, né, com a doença renal por 25 anos, eu nunca imaginei que eu precisaria chegar na fase da hemodiálise, nem os meus pais. Então, receber esse diagnóstico foi assustador, assim, no começo, mas como tudo que eu encaro na vida, decidi levar de uma forma que, já que tem que conviver com isso, vamos conviver. Porque a minha doença é uma doença crônica que não tem cura, então eu vou conviver com ela para sempre. Então, mesmo diante do desafio da hemodiálise, eu tentei levar numa boa, assim. O meu médico me explicou como seria, né, que meu rim tinha chegado a 17% da função e com 15% já era indicado um tratamento substitutivo, e aí que eu poderia fazer hemodiálise ou transplantar. Só que o transplante não é do dia para a noite que acontece, eu precisaria entrar numa fila de espera, numa lista, e acabei, e foi o que aconteceu. Então eu me preparei para hemodiálise, coloquei um catéter aqui de longa permanência, depois comecei a dialisar.
até meu corpo estabilizar, ficar bem, porque quando eu entrei para hemodiálise eu estava desnutrida, né, estava precisando de muitos nutrientes, e eu nem poderia transplantar naquele momento, porque senão o transplante poderia dar errado, né, poderia não ser tão bom quanto fosse se eu esperasse um pouco. Então eu esperei 4 meses ficando em hemodiálise para o meu corpo se restabelecer, e aí eu entrei para a lista de espera de um transplante. E como foi quando esse sim chegou? Como foi receber a ligação? Eu recebi a ligação logo depois do Natal, em 2019. E eu estava bem rebelde essa época, assim, né? Tanto que eu não fui passar o Natal com ninguém. Teve o Natal na casa do meu irmão, minha outra cunhada estava junto. Tinha uma parte da minha família que estava viajando. E eu fiquei sozinha em casa. Passei a meia-noite sozinha. Comi lá, nem lembro o quê, né? Não tive ceia, fiz uma jantinha normal. No dia 26, essa minha cunhada, que tinha ido passar o Natal em Itapetininga, passou em casa e falou assim, para se despedir, né? E falou assim, seu rim logo vai chegar. Eu falei, aham. Eu estava bem descontente com o tempo que eu estava em lista de espera. Aí ela foi embora. No dia 27, eu fui para a hemo, fui no horário que não era meu, cheguei lá, o enfermeiro falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim fazer hemodiálise. Ele falou, não é seu horário. Eu falei, poxa vida, é verdade. Então eu vou almoçar, depois eu volto. Cheguei no restaurante, meu telefone tocou, era ele. Ele falou, a médica está pedindo para você voltar agora. Eu falei, não, acabei de sair daí. Não, é para você vir agora. Eu falei, agora eu não vou. Eu acabei de tirar meu prato e eu vou almoçar. Ele falou, tá bom, não era para falar, mas eu vou falar, o seu rim chegou. Aí, do jeito que eu fiz o prato, eu coloquei em cima do balcão, saí chorando. Até a dona do restaurante me conhece. Ela falou, o que aconteceu? Ela falou, meu rim chegou. Eu falei, meu rim chegou. E saí chorando, ligando para todo mundo. E a primeira pessoa que eu liguei foi para minha filha, que na época estava morando fora do país, né? Aí eu liguei e falei, o meu rim saiu. Ela disse que ela falou assim, pera mãe, pera. Ela falou que ela sentou na calçada, falou, pode falar. Eu falei, meu transplante chegou. Ela falou, mãe, eu achei que seu rim tinha saído assim pela uretra, porque você falou, meu rim saiu. E daquela hora em diante foi uma correria, porque eu tive que fazer 2 horas de hemodiálise, arrumar mala, né, chamar o meu irmão para me levar até Botucatu, porque eu moro em Itapetininga, o transplante seria em Botucatu, mas ainda não tinha 100% que o rim seria meu, porque faltava um exame que chama cross-match. Mas a médica falou, você vai indo e eu te ligo no meio do caminho. Bom, depois de 1 ano e 11 meses de hemodiálise, o meu telefone tocou. Na verdade, foi uma mensagem de WhatsApp. A minha médica cuida de mim desde os 8 anos de idade, né? Exceto por aquele momento que eu acabei me revoltando e fui para outra equipe. E aí ela mandou assim uma mensagem para mim escrita, amada, seu rim chegou. E aí eu falei assim, como assim, meu rim chegou? Eu estava cozinhando no dia, eu olhei no WhatsApp, tinha uma mensagem dela, e nesse dia eu estava fazendo um risoto. Tinha um arroz arbóreo que estava para vencer na minha casa, eu morava com os meus pais na época, né? Então eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Era uma terça-feira à noite, aí eu recebi a ligação, e aí eu estava lá cozinhando, né, como nada. Aí eu gritei, mãe, meu rim chegou. Ela, como assim? Daí a médica começou a me ligar, ela falou, olha, Gi, chegou uma doadora compatível, ela é uma mulher, tem 45 anos, né? Ela teve um AVC, mas ela é uma pessoa saudável, tem a função renal boa, que essas são as informações que a gente pode saber quando a gente está esperando por um transplante. Aí ela perguntou assim, você quer o rim? Eu falei, quero, né? Porque a gente, como paciente, também tem essa opção de escolher, né? Eu falei, se você que é minha médica tá dizendo que tá tudo bem, então eu quero sim o rim. Quando faltavam uns 30 quilômetros para chegar, a médica me ligou, ela falou, o rim é seu, deu match, né? Aí eu já comecei a chorar, cheguei no hospital chorando, mas aquele dia seria só internação, que eu transplantaria no outro dia, logo de manhã. É muito engraçado, porque a gente sempre acha, né, quando estava esperando um transplante, eu sempre achei que estava pronta para esse momento, mas Deus nos acuda. Eu lembro que na hora minha mãe foi lavar meus pijamas, porque por algum motivo ela achava que eu ia usar pijama no hospital, e enfim, então aí até por eu estar fazendo risoto no dia que recebi a notícia, todos os anos do meu aniversário, né, porque eu falo que eu comemoro aniversário 2 vezes, do dia que eu nasci, dia 16 de fevereiro de 92, e o dia que eu renasci através do transplante, que é dia 23 de maio de 2019.
Então, sempre que eu comemoro aniversário de transplante na minha casa, tem sempre risoto pra gente agradecer essa família, né, que disse sim para doação de órgãos e pôde salvar a minha vida. O que me manteve firme nessa jornada, é difícil destacar uma coisa só, né? Eu acho que a primeira coisa que nos mantém firme é a fé, né? Você acreditar em algo, né? Acreditar que você é abençoada de alguma forma, que tem alguém lá em cima que torce por você. A segunda coisa foi minha filha, né? Que a minha filha tinha acabado de perder o pai no meu segundo transplante, então eu tinha que ser firme. Eu queria ver ela sair da adolescência, ser uma mulher adulta, ser realizada. Então essas coisas me manteram firmes durante essa espera, apesar de ter acontecido muita coisa nesses 7 anos, né? Eu tive muitas comorbidades. Algumas vezes eu achei que eu não iria suportar, o meu corpo não iria suportar. Mas eu acho que fé e amor nas pessoas que vivem ao seu redor. Por conhecer muito a doença renal, eu sempre fui uma pessoa que quis entender o que eu tinha, né? Então eu me preparei para o transplante, aprendendo, estudando como que seria a vida após transplante. Mas uma coisa é você estudar, outra coisa é você viver o pós-transplante, né? Eu tive uma recuperação tranquila, na verdade eu transplantei, aí no 4º dia eu tive uma rejeição de grau leve a moderado no enxerto, né, no órgão transplantado. Eu precisei fazer tomar uma dose muito alta de corticoide para reverter essa rejeição. E aí depois de mais 10 dias, deu tudo certo, eu voltei para minha casa, comecei a minha vida normal, tomando os cuidados necessários, né, ainda ficando em casa, sem receber visita e tudo mais. E aí quando eu fiz 3 meses de transplante, que era o momento que eu já poderia sair, viver, eu recebi o diagnóstico que eu estava com citomegalovírus, o CMV. Eu já tinha conhecimento sobre esse vírus, né? Eu tinha muito medo das pessoas falarem sobre o CMV, então, se tivesse CMV, aí eu abri, na verdade, as cópias que a gente fala, né? Bem baixinho. Na verdade, a minha médica suspeita que eu abri esse quadro de CMV porque eu troquei uma medicação imunossupressora, né? Que é a medicação que a gente toma depois do transplante. Eu troquei essa medicação e aí abriu esse quadro. E aí foi, assim, fui para o hospital do rim, né, para poder fazer o tratamento. Foi bem difícil com o plano de saúde na época, porque a medicação não era coberta pelo plano e é um momento que, assim, você não tem o que fazer, né? Você tem que tomar, senão você pode vir a perder o órgão, né? Eu lembro que meu pai, na época, falou assim, não, a gente vende o carro, a gente faz alguma coisa para poder tomar a medicação. E aí deu tudo certo, eu consegui a medicação via plano. Então eu ia 2 vezes para o hospital, se não me engano foram 14 dias. Eu tomei a medicação de manhã e de noite. Lembro que também era engraçado, porque eu estava tomando a medicação e tinha gente que estava tomando a medicação há, 7, 8 meses já. Aí, o primeiro dia da medicação, eu falei assim, gente, eu vou ficar aqui 7, 8 meses tomando, porque o vírus ficava resistente, né? E aí, eu fiquei 14 dias indo de manhã e de noite, a gente formou como se fosse uma turminha. E aí, no meio desses dias que eu estava ali, teve uma pessoa que teve alta do CMV depois desses longos meses. A gente comprou bolo, fez festa. Eu falo que os transplantados se unem por uma festa sempre que é possível. Eu tive citomegalovírus, que é um vírus normal que dá na população em geral, mas no transplantado ele causa grandes transtornos. Eu tive citomegalovírus depois do primeiro transplante, enquanto eu ainda estava internada, fiz o tratamento internada, eu sei que eu tive citomegalovírus, porque está na minha pasta, no meu prontuário. Eu não sabia o que era o vírus, para falar a verdade para você, eu não sei o que eu tomei. Eu sei que foi uma medicação que você toma pela veia, né? Mas não sei falar para você o que eu tomei naquela época. E depois do segundo transplante, 3 meses depois, eu transplantei em dezembro. Em março, eu fui numa consulta de rotina sem nenhuma queixa e descobri, através do exame de rotina, que eu estava com CMV que eu teria que tratar. Dessa vez, foi me explicado, eu já sabia um pouco, porque quando você volta para a hemodiálise, para o transplante, e você começa a pesquisar e conversar com muita gente. Então, dessa vez, eu sabia o que era o vírus, sabia que tinha tratamento, sabia que tinha pessoas que passavam muito mal com o vírus, outras que não sentiam nada, que era o meu caso. Então, na consulta de rotina foi detectado esse vírus.
A equipe médica me chamou, me deu toda a medicação, porque eu faço tratamento pelo SUS, né? Pelo SUS, essa medicação é muito fácil de se conseguir, né? A endovenosa. Me deram toda a medicação e falou, você leva para casa e vai fazer hospital dia. Então, durante 14 dias, eu fui até hospital na minha cidade, fiz a aplicação, voltei depois desses 14 dias e o vírus tinha zerado. O meu tratamento sempre foi pelo SUS. Algumas vezes que eu estava trabalhando, eu tinha convênio. Aí o máximo que eu fazia era alguns exames, mas digamos que 80% do meu tratamento, inclusive a medicação imunossupressora, é 100% pelo SUS. O que me move hoje é a fé, o amor pelas pessoas e a causa, né? Eu só senti necessidade de falar sobre doação de órgãos e transplantes depois do segundo transplante e depois de conhecer a Giovana, que é a fundadora do Deixe Vivo. E então a causa me motiva muito hoje. Hoje eu posso dizer que, além da fé e dos amores, eu vivo pela causa. Eu acho que a gente tenho certeza que a gente tem que levar essa pauta para todos os cantos, para a sociedade no geral, até para os hospitais, porque muitos pacientes que passam por isso hoje, aguardando qualquer outro órgão, muitas vezes caiu de paraquedas, não sabe o desenrolar de tudo isso, né? Então, mostrando que a gente já viveu essa experiência, que a gente está aqui para contar, eu acho que é uma inspiração muito grande. Hoje, eu atuo como ativista na causa de doação de órgãos, né? Faço palestra, a gente trabalha nas redes sociais, mas isso graças eu ter conhecido a Giovana através de um programa de televisão, ela falar da história dela. Quando eu descobri que eu precisava de um transplante, entrei no tratamento de hemodiálise, eu fui procurar alguns dados, né, de transplantes no Brasil. Eu descobri naquela época que aproximadamente 28 mil pessoas estavam esperando por um órgão. E só colocando um parênteses aqui, né, no segundo semestre de 2025, a gente tem aí os dados que mostram mais de 80 mil pessoas esperando por um transplante, né, segundo o Ministério da Saúde. Então, passaram, assim, 6 anos, mas ainda a gente tem um aumento muito grande nessa lista, né, que ela só aumenta e não diminui. Mas voltando, quando eu fui olhar para esses dados, eu vi que um dos motivos da recusa das famílias, né, para você ser um doador de órgãos no Brasil, você precisa avisar a sua família da sua decisão, porque a escolha é sua, mas eles que vão dizer. E um dos motivos que a gente tem recusa de famílias, porque mais de 45% das famílias negam a doação, era a falta de informação. Naquela época era 2017, né? Eu decidi criar um perfil na rede social para contar a minha história como uma mulher de 25 anos na hemodiálise esperando por um transplante e também para sensibilizar as pessoas sobre doação de órgãos, para que mais pessoas pudessem se tornar doadoras. E aí foi então que eu criei o Deixe Vivo, né? Que na época era só um perfil na rede social. O Deixe Vivo foi crescendo até que então em 2022 ele foi formalizado como uma organização da sociedade civil, uma associação. E hoje nós temos o Instituto Deixe Vivo, que atua em prol da doação de órgãos, dos pacientes transplantados, dos pacientes renais, para poder falar sobre saúde e qualidade de vida. Depois do segundo transplante, eu já fiquei maquinando, né? Eu tenho que falar sobre isso. A hora que eu vi ela falando, eu falei, não, eu tenho que me juntar a essa menina para falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que hoje 45% da população fala não para a doação de órgãos. E não é só pelo luto, né? Pela dor, é pelo mito, pelo medo, até pelo preconceito. Então, eu agi dessa forma e depois fui participar da rede Deixe Vivo, né, do coletivo Deixe Vivo, até que foi fundado o Instituto Deixe Vivo, e hoje a gente trabalha nesse sentido. O mote principal é falar de doação de órgãos, mas a gente trabalha em várias frentes e eu sou muito realizada em fazer esse, não é um serviço, né, esse trabalho hoje em dia.
Hoje, as redes sociais, acho que são um dos principais canais de comunicação que a gente tem com diversos públicos, né? Para falar de doação de órgãos, eu não preciso falar com uma pessoa específica. Eu posso falar com todo mundo, que todo mundo pode ser um doador e avisar a sua família. Então, de fato, as redes sociais foram um canal, assim, que deu abertura para o Deixe Vivo ser quem ele é hoje, poder termos podcast, temos o nosso blog, o nosso site, darmos palestras aí por todo o Brasil, criar webséries, né, documentários como esses que estamos fazendo, contando histórias de pessoas transplantadas. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. A menina que lá em 2017 pensou assim, puxa, eu posso fazer alguma coisa pela doação de órgãos no Brasil e também usar as redes sociais para isso, posso dizer que eu estou muito orgulhosa. E aquela menina lá de trás sofreu muita crítica por colocar em exposição a sua vida, a sua rotina? Ser ativa nas redes sociais, né, essa exposição nunca é fácil, né? Ainda mais porque teve um momento da trajetória aí que eu participei de um programa de televisão, do The Wall, que deu a chance, recebi um prêmio para poder fundar o Instituto, mas essa exposição sempre é muito desafiadora, né? O que eu sempre digo é que as pessoas não podem se comparar. Então, a minha trajetória renal foi uma trajetória tranquila. Para mim, a hemodiálise foi um tratamento, sim, desafiador. Muitos dias chegava com muita dor de cabeça, passava mal na diálise, mas tentei ainda assim tirar o lado bom, o lado positivo disso. Mas ainda assim tinham pessoas que criticavam, achavam que eu estava falando que não estava sendo verdadeira, né? Mas para mim foi a forma como eu encontrei de ressignificar a minha doença, poder transformar toda essa dor, tudo que eu passava em trabalho, poder trabalhar pela causa, porque hoje eu sou transplantada, mas a gente tem mais de 80 mil pessoas que precisam também dessa nova chance. Eu acho que eu ainda não tenho essa noção de que a minha voz muda vidas. Não, brincadeira, eu tenho, mas às vezes para mim é sempre surpreendente, né? Poder gravar essa websérie, por exemplo, conversar com outros transplantados e muitos deles contando como que o Deixe Vivo entrou na vida deles, né? É um trabalho, assim, de formiguinha, mas que às vezes eu não tenho a dimensão de onde isso pode chegar. E é muito gratificante, porque a Giovana lá de 2017, que só criou um perfil, poder ter feito tantas conquistas, poder ter um podcast, poder ter palestra, poder fazer tudo isso, ressignificar total a minha jornada. Então, eu acho que não estou satisfeita, ainda tem muita coisa para a gente fazer. Tem muitas vidas para serem mudadas ainda. Setembro é o mês principal para falar de doação de órgãos, porque dia 27 de setembro é dia nacional da doação. Então é um mês muito agitado para o Instituto Deixe Vivo. Eu nem sei como que a gente faz tanta coisa, né? Olhando agora para trás, 2025, esse ano a gente fez várias coisas. Andamos mais de 3.500 quilômetros de estrada, de rodovia. Fomos para Cubatão, Santos, Guarujá, Curitiba, Barretos, Itapetininga, também São Paulo. Então, assim, se eu não esqueci nada, acho que são esses. A gente fez tudo isso em 30 dias para poder sensibilizar as pessoas sobre doação de órgãos, fazer campanhas nos hospitais, nas empresas, nas universidades, dando palestras, para poder levar essa causa aí cada vez mais longe. O nosso trabalho, o trabalho do Deixe Vivo não é só em setembro, né? A gente trabalha o ano todo para poder levar a doação de órgãos aonde dão espaço para nós, né? A gente fala que a gente aceita o desafio para poder falar de doação de órgãos, depende do cenário, das pessoas, do contexto. E acho que a gente tem cumprido bem esse desafio. Eu acho que não tem um foco, assim, hoje pro paciente transplantado, né? Eu mesma um dia estava na hemodiálise, outro dia estava transplantada e fiquei meio perdida do que fazer, o que acontecer, né? Assim, as medicações, nova rotina, tomar remédio a cada 12 horas pro órgão não rejeitar. Então, eu acho que poderia existir uma lei que protegesse os transplantados, porque a gente também não se encaixa nem no paciente com deficiência, né, necessidade especial, e nem com uma pessoa normal, né? A gente precisa tomar as medicações, tomar certos cuidados com a alimentação, com os ambientes que a gente vive, né? Então, eu acho que eu sinto ainda que falta esse apoio. E acho que por sentir isso também, que aqui no Instituto Deixe Vivo a gente tem muito esse olhar, né?
lançando aí, eu até comentei sobre o citomegalovírus, que foi um desafio para mim depois. Muitos transplantados não sabem o que é o CMV, então são pegos de surpresa. A gente lançou recentemente uma cartilha para falar sobre essa questão, né, do primeiro ano de transplante, que a gente precisa ficar atento, né, principalmente o citomegalovírus. Então aqui a gente tenta de alguma forma trazer esse amparo para esses pacientes transplantados. A doação de órgãos, ela não fala só sobre quem recebe e quem doa, né? Ela fala sobre um contexto geral, equipes médicas envolvidas, a parte do enfermeiro que foi falar com a família para perguntar se seria uma possível doadora. Então, assim, a gente, com esse olhar todo, né, desse 360 para a doação de órgãos, a gente entendeu que a gente precisa também capacitar os profissionais nessa parte de comunicação não violenta, de atendimento humanizado, porque é uma forma de a gente falar mais sobre doação e às vezes um ambiente que é mais técnico, né, e não tão humano como a gente gostaria que fosse. Então a gente tem feito capacitações também, e isso temos tido resultados ótimos, né, de falar sobre essa relação médico-paciente, né? A gente teve um evento recente também, onde trouxemos falas de pacientes transplantados para que profissionais da equipe multidisciplinar, então psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros e até mesmo médicos, tivessem esse olhar, né? A dificuldade que tem o transplantado de arrumar um trabalho, a dificuldade que às vezes tem um transplantado de se ver no espelho como uma pessoa transplantada, né? Não é do dia para a noite, muita gente acaba ganhando muito peso, então não se identifica mais. Então essas coisas às vezes passam fora do consultório. Eu acredito que cada vez mais tem que ser tirado esse tabu, que as pessoas possam falar abertamente sobre isso. Eu vou fazer uma piadinha, né? Porque eu adoro piadinha. Se eu pudesse descrever a minha vida em uma palavra hoje, eu vou fazer uma piadinha, seria o pulso do Titãs. Porque agora, com a ajuda da inteligência artificial, a gente faz tudo, né? Eu fiz, inclusive, uma música com todas as comorbidades que eu tive na linha do pulso. Então, a minha vida hoje não é o pulso ainda pulsa, é o rim ainda filtra. Falar sobre doação de órgãos, para mim, é falar sobre vida, né? Eu tenho uma questão visceral com esse tema, por essa causa, porque eu sou transplantada. Então, eu espero que cada vez mais o Instituto Deixe Vivo cresça, toque cada vez mais pessoas, empresas, organizações que possam apoiar a nossa causa, apoiar a gente, para a gente levar a cada canto onde a gente puder esse tema, sensibilizando as pessoas da importância de ser um doador de órgãos. E doar órgãos é salvar vidas. E a doação, ela não salva só a pessoa que está esperando um transplante, ela salva a família daquela pessoa, que vai poder continuar com aquela pessoa, os amigos daquela pessoa. Então, eu sempre digo, né, eu tento em todo lugar que eu passo, se eu vou pegar um transporte de aplicativo ali, eu falo, se tem uma brechinha, eu já falo sobre a doação de órgãos em todos os contextos que eu consigo, né, essa é a minha causa, essa é a minha vida. Esse ano, 2025, em setembro, eu participei da 3ª edição dos Jogos Brasileiros de Transplantados. E sempre que eu faço parte de algum evento, alguma situação que tem um monte de transplantado, acho que é um lugar que eu me sinto mais representada. Eu falo que ali é o lugar que a gente pode até esquecer a medicação, porque sempre vai ter um amiguinho do lado que vai ter para emprestar para a gente. Mas o que eu quero dizer, na verdade, sobre esse tema é que tem coisas que só quem é transplantado que vai entender como a gente passa. Por mais que a gente possa explicar para nossa família, para os nossos amigos, enfim, para o meu marido, para o meu pai, minha mãe, minha irmã, tem coisas que só quem vive mesmo sabe, né? E é curioso, a gente até a gente participou de um jantar, né? Eu participei de um jantar com um pessoal, super parceiro do Deixe Vivo, inclusive, que é o Cimesh TX, e tinha uma pessoa lá que não era transplantada, 2, né? E aí eu fiquei reparando quanto que muitas vezes a gente que está nesse lugar de ser diferente, mas em ambientes como esse, eventos como esse, nós somos iguais. E são as pessoas que não são transplantadas que são diferentes. Então, eu me sinto muito grata por poder ter conhecido tantas pessoas. Aqui no Instituto Deixe Vivo também tem a Olga, que é a minha parceira, meu braço direito, e que depois da minha aparição do Luciano Huck também lá no programa, chegou junto comigo e falou, vamos fazer acontecer, e hoje a gente toca o Instituto Deixe Vivo junto com outras pessoas também,
mas nós duas ali estamos na linha de frente para fazer tudo acontecer e eu sou muito grata por isso. Eu queria deixar uma mensagem para quem está na espera, na lista de espera por um órgão, para não se sentir derrotado, para não ter medo, que a sua hora vai chegar, né? O transplante chega, às vezes ele demora um pouco por um motivo ou outro, né? Como eu falei, eu fiquei quase 7 anos aguardando por um rim. Então, na sua espera, tenha fé, tenha esperança, tenha muito amor pelo processo, que o processo transforma a gente. Seja resiliente e siga em frente. Seu transplante vai chegar e você vai viver uma vida plena de grandes realizações. Se você é uma pessoa que está esperando por um transplante, o que eu tenho para dizer para você é não perder as esperanças, porque o transplante chega no momento que ele precisa chegar, e muitas vezes, na verdade, não é a gente que define isso, né? Não está nos nossos planos. E eu tenho uma frase que é tudo no seu tempo, no melhor momento. Então, tenha fé, tenha paciência, esperança, resiliência, porque você também vai ter a sua chance. E se depender do Instituto Deixe Viva, a gente está aqui para poder movimentar cada vez mais a doação de órgãos, para que cada vez mais pessoas se tornem doadoras e digam sim.